Pessoal, sempre dessas falhas na hora errada, né? Certo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Tudo bem, e você? Tudo bem, cara. Bom, pessoal, mais uma live aqui da ETEC Nova Rede. Salve, salve, coroners, né? Estamos aí entrando em mais um mês do isolamento e a ETEC está virando tradição aqui, nossa, né? Estamos fazendo aí uma média de uma live por semana, sempre com uns assuntos legais, bacanas, relacionados com o nosso DNA de cybersecurity. Isso é uma coisa que a gente aumentou muito, né, a produção de conteúdo digital nas mídias sociais aí durante esse período. Então, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí nos canais, né? Nós temos a nossa página no YouTube, nós temos a página da ETEC Nova Rede no LinkedIn, e dentro dessa página a gente sempre tem conteúdos legais, além das lives que a gente está fazendo de uma forma recorrente, a gente tem muito conteúdo, textos e bastante coisa interessante a respeito desse mercado. Hoje, para falar aí um pouquinho desse tema da contagem regressiva, né, que é uma contagem regressiva engraçada, que a gente ainda não tem certeza de até quando, eu estou com dois caras que são amigos aí super especiais, Marcelo Miola, que hoje é o Head de Segurança da Informação do Boticário, e o Leandro, que é da Acta Holding Empíricos, que é uma empresa aí que já nasceu digital, né? Então, gente muito bacana do mercado, para poder enriquecer essa conversa e falar para a gente, enfim, como é que o mercado está se posicionando frente a esses desafios enormes da lei que está nesse vai e não vai, né? E como que as empresas estão se comportando em função disso. Eu vou aqui dar a palavra para eles. Eu antes só quero falar uma coisa. No ano passado, um fato interessante nosso aqui. No ano passado, a ETEC trabalhou assim o ano inteiro em uma campanha de conscientização que foi para o mercado, né, em geral. Ela não foi voltada para angariar alunos, foi realmente para preparar o mercado para essa onda da privacidade que estava chegando. E uma vez por mês a gente fazia uma turma aqui fechada na empresa com 16 pessoas, né? O Marcelo e o Leandro, eu tive a felicidade de ser a professora Helena deles aqui por um dia, e foi muito legal esse daí o ano passado. Vocês imaginam que uma vez por mês tinha 16 heads de segurança de informação aqui na ETEC, então foi uma experiência incrível de troca de conhecimentos, de informações, né, de conhecer gente e de aprender junto. Então, eu estou super feliz aqui com o nosso Alumni. Hoje é a segunda live que eu faço com os alunos aí fruto dessa iniciativa nossa, e eu estou muito feliz com a presença de vocês. Eu vou dar a palavra aí para o Marcelo se apresentar um pouquinho para vocês, contar a trajetória dele aqui, por que ele pode acrescentar aqui com esse assunto de LGPD, e depois o Leandro também. Simone, obrigado pelo convite, obrigado por ter sido a professora Helena lá atrás, foi muito bom, né? Acho que enriquece bastante para quem já veio de segurança da informação, entender um pouco desse mundo aí de regulação, né? GDPR, LGPD. Bom, eu estou no mercado de segurança da informação há 18 anos e eu posso dizer que a LGPD ela veio como uma grande revolução de como lidamos com a informação, de como eu acho que é uma revolução equivalente à que aconteceu quando começamos a implantar a segurança da informação no mundo da tecnologia, no final da década de 80, né? A gente falou de worm, enfim, como os ataques começaram a surgir. Eu acho que mais agora com uma pressão regulatória, mas também para uma sanitização de mercado, né? Acho muito importante. Participei de empresas de vários segmentos, estive em data center no começo da carreira, depois fui para a telco, vi o mundo passar muito rápido, mas via as coisas distantes da informação efetivamente acontecendo, então você é como ser o guarda rodoviário, você vê as coisas acontecendo, mas se você não parar para perguntar, você não entende muito bem para que as pessoas estão usando aquela informação, né? Foi aí que eu resolvi ir mais para a ponta,
migrei para o mercado da saúde, trabalhei com segurança da informação no mercado da saúde, que é um mercado extremamente crítico, né? Que acho que tem um apelo muito forte aí para questões ainda mais questões de privacidade, né? Não só para a questão, obviamente, do negócio, né? Mas porque isso tem impacto no final do dia para as pessoas também, muito forte, a questão de saber o meu estado de saúde, como estou, não só pelos dados, mas pela sensibilidade do tema. Hoje estou no varejo, sou head de segurança do Grupo Boticário, um grupo que é muito verticalizado, que vem de uma indústria tradicional e que tem um desafio gigantesco de atender em toda a sua, né, nessa vertical, indústria, varejo mesmo, né, lojas, distribuição, e-commerce, né, acho que tem vários pilares aqui e está sendo bastante desafiador para alguém de SI trazer esse tema aqui dentro do grupo. Muito obrigada pela tua presença. Estamos muito felizes pelo aqui. Leandro. Bom, também quero agradecer, lógico, a Simone, né, até que sempre promove esses eventos aí, né, e ter a oportunidade de participar, poder compartilhar um pouco os nossos desafios, né, que a gente enfrenta todos os dias aí. Eu tenho certeza que eu já tive essa oportunidade, né, de ouvir outras pessoas, tenho certeza que esse compartilhamento aí, né, do que a gente tem feito, que a gente tem passado, agrega muito, né, na vida das empresas e dos profissionais e tal. Então é muito legal. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu também estou há um tempo nesse mercado aí, desde os 14 anos que eu sou apaixonado por segurança da informação, como segurança da informação, né? E sempre tive a oportunidade de trabalhar na área. Consegui passar por algumas consultorias de segurança da informação que abriram muito a minha visão para o que é esse mundo, né? Desde a Cypher, que foi a primeira experiência, trabalhando com PCI DSS, onde passei a ver segurança de ponta a ponta, né? E desde o começo, na consultoria, poder visitar vários ambientes diferentes, né? Conhecer pessoas diferentes, processos diferentes, como cada um desses segmentos aí que eram os clientes, né? Da empresa na época se portavam, né, frente a esses requisitos, principalmente da norma, mas de segurança da informação, né? Tive o privilégio de passar pela Tempest também, que é uma outra, né, empresa de consultoria. Na época eles tinham muito mais foco na parte do pentest em si, hoje eles têm um leque muito mais ampliado, né? Mas foi muito bom e foi quando eu tive a oportunidade de estar do outro lado da moeda, né? Que era como o cliente, não mais o consultor, quando eu entrei na corretora, né? Na CGD, que é o antigo Banif. E aí foi muito bom porque a gente sempre ia nos clientes, né, nos ambientes e via, meu, o que você está fazendo de segurança aí, né? Você está cumprindo tal requisito? Como é que você faz e segue esse processo, né? E agora era a hora de a gente ser auditado, né, cara? De eu ser auditado pelo PQO, pela Anbima, pelos regulamentos da época lá, esse mundo de corretor. E foi legal porque deu esse outro lado da visão, né, do que é a segurança, de como implementar, quais são as dificuldades, inclusive, das empresas, né, de conseguir fazer isso. E essa oportunidade de conseguir construir essa área de segurança da informação, né, do zero, né, lógico. Tanto a CGD na época quanto a Empíricos, hoje eles já tinham, né, seguiam melhores práticas, né, conheciam e implementavam no dia a dia o que era segurança da informação, mas foi estabelecido nesse programa Segurança da Informação. Eu tive a oportunidade de participar disso e é engraçado porque esses dias eu estava lendo, só um comentário rápido, né, um material de segurança da ISACA de 2012. E lá eles comentavam, né, junto a todos os temas, né, de segurança da informação, exatamente o quesito de privacidade da forma que a gente discute hoje, né? E eu pensei, nossa, 2012 os caras já falavam mesmos expressões, né, mesmos termos que a gente usa no dia a dia hoje para falar de GDPR, de LGPD, e os caras já falavam em 2012, né? E claro que na Europa, assim, ele já tem diretrizes de privacidade há muito mais tempo, né, do que isso. Na verdade, o que eu percebo, né, que finalmente a gente trouxe a relevância, né, devida para um tema que sempre foi importante, né? A gente de segurança sempre viu isso, né, com um escopo talvez maior, não só de dados pessoais, mas na questão de privacidade, aí finalmente ela ganhou a relevância, né, que devida aí para a gente passar a tratar e tal. Então, juntando nessas oportunidades que eu tive de construir essa área de segurança da informação, tive a oportunidade de criar esse comitê, né, de privacidade e proteção de dados dentro da Empíricos, dentro do grupo Acta Holding, que são 7 empresas.
e a gente trata disso praticamente diariamente, principalmente agora, na época que a gente está vivendo. E junto com uma equipe excelente de profissionais, né, uma equipe híbrida, né, vários expertise diferentes, então me sinto bem privilegiado em poder, né, participar disso e ver esse movimento, né, depois de tanto esse tempo, crescer da forma que a gente trata e lida hoje. É muito legal. Então, vocês veem que a gente tem aqui um grupo pequeno, pero muito experiente para poder trazer essa visão aí de como que o mercado vai se comportar em função dessas polêmicas todas, né, da Lei de Proteção de Dados. Queria lembrar vocês que nessa live nós vamos abrir um tempinho aí no final, havendo tempo, para responder perguntas. Então, vocês podem aí mandar pelo chat as perguntas que vocês tiverem, e aí a gente vai tentar responder todas aqui, ou depois a gente entra em contato com vocês para poder responder. E, sem mais delongas, vamos ao assunto da vez, né? Essa é a pergunta que eu mais recebo, assim, sem brincadeira, porque cada vez que sai alguma notícia, qualquer coisa sobre o passar, né, o passar dos assuntos dentro do processo legislativo, ele deixa a pessoa que não é da área do direito extremamente confusa, né? Então, quando a pessoa recebe a notícia lá, o Senado aprovou, aí, meu Deus do céu, o Senado aprovou, e agora? O que vai acontecer? Né? E aí essa é a pergunta que eu mais recebo desde que começou a primeira situação lá da medida provisória, né? Então, como é que é o nosso cenário aqui hoje? Eu sempre falo hoje, porque não sabemos, daqui 15 minutos tudo pode mudar, né? Primeiro veio a lei 13.709, e ela no seu texto original dizia que ela iria passar a surtir os efeitos, ou seja, a gente vai poder usar a lei para realizar processos, aplicação de multas e tudo mais, em agosto de 2020, este mês aqui que nós estamos agora. Mas, logo depois, quando começou aqui em 2020 a questão da pandemia e tudo mais, veio o governo, editou a medida provisória 959 de 2020, essa medida provisória, como o nome diz, ela é provisória. E aí, o que significa isso dentro desse processo legislativo? A medida provisória, ela tem um efeito imediato. A partir do momento que ela está valendo, ela já passa a surtir os seus efeitos, porém ela é provisória. Isso significa o quê? Que ela precisa passar por um processo para ser convertida de uma medida provisória a uma lei. Senão, apesar daquele efeito imediato que ela teve no momento em que ela foi editada, ela cai. E aí você perde os efeitos imediatos que você tinha. E agora, em que pé que nós estamos dessa medida provisória? Ela tem uma data limite aí, até final desse mês, para ela ser efetivamente votada, ou seja, convertida numa lei, ou ela vai cair. E segundo essa medida provisória, que é o que está valendo hoje, tá? No dia de hoje, está valendo é isso aqui. A LGPD vai entrar em vigor em maio de 2021, tá? Mas a gente tem mais um projeto de lei aí, do Anastasia, que esse daí está pendente de aprovação ainda pela Câmara e vai passar pela sanção presidencial, que ele diz que a lei passa a ter os seus efeitos a partir de agosto de 2021. Muito bem. Esse aqui, pelo processo legislativo que ele ainda não tem efeito. Por quê? Ele ainda está em processo de aprovação. Foi essa daqui que saiu aquela notícia. O Senado aprovou o adiamento da LGPD para agosto de 2021. Porém, como esse aqui é um projeto de lei, não é uma medida provisória com efeitos imediatos, o processo dele ainda está tramitando, então ele não vale. Então, hoje, vai ser quando? Maio de 2021. Semana passada, Rodrigo Maia veio dizer, né, na mídia, que eles vão votar isso daqui, que vai ser votado, que todo mundo pode ficar tranquilo, que essa votação vai sair. A gente não sabe. Se acontecer de não conseguir votar essa medida provisória, ela cai até o final do mês. Se, no lugar dela, o projeto de lei também não tiver aprovado, ele não existe. E aí a gente volta para onde? Para o nosso ponto aqui, em que agora, né,
hoje, nós já estamos aí no mês de vigência da LGPD. Esse é o cenário. Então, assim, eu tenho um chapéu aqui na ETEC de alianças e parcerias, né? Então, eu tenho um relacionamento muito grande com fabricante, com gringo, com gente de fora. E quando a gente brinca dizendo o Brasil não é para amadores, a gente não está brincando, né? O Brasil realmente é um país que tem essas nuances super interessantes, onde se você quiser um pouco de previsibilidade, não tem. E se você quiser um pouco de segurança jurídica para você poder operar um negócio, não tem também, né? É mais ou menos assim que a gente vive aqui. E aí a gente fica com essa cara, assim, de putz, né? E aí vem a pergunta, gente. Como que o mercado está lidando com essa realidade? Porque, assim, vamos supor que a medida provisória cai e a lei seja aprovada. A gente começou agora uma contagem regressiva. O máximo período que pode acontecer é agosto de 2021, supondo aí que esse projeto de lei passe. Então, nós estamos aí há um ano e a gente sabe que empresas muito grandes têm toda essa dificuldade de vender um projeto lá dentro, mostrar internamente para um lugar enorme, com muitas pessoas decidindo que isso é importante, que isso é relevante, que isso vale a pena fazer um investimento, e aí levanta o budget, e aprova o budget, e faz as contas. Ou seja, a gente que está nesse mercado há um tempinho, conhece muito bem a dor, né, de como que funciona esse processo. Então, eu queria saber de vocês aí que estão no dia a dia do mercado, como que o mercado está tratando essa realidade desse imbróglio aí da lei. Você pode começar, Marcelo? Posso começar sim. Então, vamos lá, né? Eu gosto de trazer alguns paralelos aqui, até para contextualizar o mindset que eu tenho visto nas empresas, né? Eu acho que, independente da data, se ela tem sanção, se tem multa ou não, né? Nós deveríamos fazer a coisa correta, né? E o que é o correto, né? Vou trazer um paralelo aqui. Eu deveria dirigir dentro do limite de velocidade, não porque tem multa, mas porque é o correto, né? Porque é aquela forma mais segura de você pilotar uma empresa, né? É óbvio que muitas vezes você vai ter que optar, você vai ter que priorizar certas coisas, você vai ter que fazer com que isso seja uma escolha constante dos negócios. Se eu quero investir mais, se eu quero tomar mais risco, se eu quero tomar menos risco. Mas a data de vigência da lei não deveria ser pauta para isso. Deveria ser pautada no meu negócio, no meu business e como eu quero lidar com ele, e não na multa em si. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como a LGPD é muito mais processo do que ferramenta, né? Ela envolve uma mudança cultural, ela envolve mudança de processo, essas coisas não acontecem do dia para a noite. Então, não adianta eu chegar na véspera da prova e falar assim, agora eu vou estudar, né? Porque amanhã, a partir de amanhã tem multa, né? Então, eu tenho que ir estudando, vou me preparando para aquilo, para o dia que chegar o dia da prova, eu estou preparado, né? Eu já estou aculturado com aquele tema, com aquele conceito, faz parte do meu dia a dia. Dentro do Grupo Boticário, nós estamos implantando, sim, a LGPD, independente de data. Nós estamos seguindo um projeto que a gente sabe que é uma empresa muito grande, que tem muitos processos, que tem questões, sim, relacionadas a budget, tem questões relacionadas a pessoas, que entende que tem e pessoas no sentido de que nós não temos aqui dentro do BOT só colaboradores, tem muito franqueado, tem muito terceiro, né? Tem uma malha aqui de pessoas que lida com informações pessoais e sensíveis no dia a dia, e que se a gente não começar a treinar desde já, com multa ou sem multa, nós vamos estar fazendo a coisa errada. Então, a gente pauta muito por fazer a coisa certa, da forma certa, e é por esse motivo que o Boticário ele tem caminhado no sentido de fazer a adequação da lei, independente de qual é a data que ele vai acontecer. A gente vai estar 100% pronto? Acho que é uma boa pergunta, né? Como é um processo, eu não acredito que vai ter empresa no mundo que vai estar 100% pronta para isso, né? É um contínuo. Estaremos prontos se tivermos processos maduros para medir se a gente está descolando da realidade da lei ou não. Assim estaremos prontos para perceber o quanto que eu estou, o quanto de gap que eu tenho em relação à lei, para corrigir isso rápido, reverter rápido, colocar boas ações de processos, pessoas e de tecnologia que deem sustentação à LGPD.
Então, isso era uma verdade na minha empresa anterior, na DASA, é uma verdade no Grupo Boticário, né? São empresas gigantescas, em que se não foi feito dessa forma, de verdade, não tem como implementar isso aqui do dia para a noite. Sem dúvida. Leandro, você quer contar um pouquinho da tua experiência aí? Eu acho muito legal essa coisa da fazer o que é certo. E eu acho que tem uma coisa até que eu gostaria de complementar nessa tua fala, que é o seguinte, né? Esse movimento da privacidade, ele, na minha visão, ele está bem descolado dessa questão da multa que você pode receber. Eu acho que cada vez mais as pessoas, elas passam a exigir que a empresa respeite a sua privacidade, que a empresa tenha respeito pelo dado pessoal que você entrega, que ela cuide do que você faz com ele. E eu acho que as pessoas estão cada vez menos dispostas a se relacionar com empresas que não mostrem esse respeito. Então, eu vejo que, embora a questão da lei ela seja um enforcement inegável, é um enforcement inegável e importante para que a gente consiga andar com os projetos, né? Mas o fato de você ter uma empresa que notoriamente respeita a privacidade, ele também é um mais valor, né? Ele é um valor para a sua empresa, que você pode contar que ele vai te colocar numa posição diferenciada no mercado, sem se preocupar tanto com esse aspecto da multa. Leandro, desculpa, acabei falando aqui. Imagina, Ok, imagina, your concordo turn. plenamente. Concordo com o que você disse, com o que o Marcelo comentou, e, assim, realmente, desde o começo, né, da lei, dessa questão desse movimento no Brasil, eu pude participar de um comitê externo, que acontece periodicamente, que discute, né, sobre como que vai ser essa entrada da lei, quais são os requisitos, quais são os passos, e aí vira e mexe vem alguém da Europa lá, né, uma multinacional, e fala como eles fizeram isso para a GDPR e tal. E isso, de fato, me ajudou a ver o quanto, infelizmente, né, empresas, inclusive grandes, assim, lógico, talvez de alguns meses para cá, desde quando foi o último, né, comitê que a gente conversou e tal, isso pode ter mudado, mas eu ainda acho que é pouco tempo, né? O Marcelo comentou que é uma questão de cultura, assim, não é uma coisa de estudar no dia antes da prova, né, e você sair bem, né? Mas infelizmente eu tenho visto muito dessas empresas se apoiando nessa questão da data de vigência, da inexistência da NPD, da falta de detalhamento dos requerimentos, né, para postergar essa adequação, né? Então, o que eu vejo, entendo, assim, concordando com a Simone, enquanto na verdade, né, esse deveria ser um dever de toda empresa, né, esse respeito pela privacidade, né, pela proteção dos dados pessoais, como segurança da informação, eu diria não só os dados pessoais, né, mas um direito conhecido por todo cidadão, né, em exigir esse cuidado das companhias, né. Talvez, né, e aí, imaginando assim, se a gente tivesse esse movimento há uns anos atrás, como será que a gente teria lidado com tantos casos que a gente vem acompanhando aí, né, de vazamento de dados, no caso do Prism lá, que, né, foi publicado, divulgado as empresas dos Estados Unidos lá, passando informação, né, sigilosa, enfim, para o governo, e tantos outros casos, né, que a gente acompanha ano após ano e toda hora tem alguma matéria, alguma notícia de vazamento, alguma coisa que aconteceu. Será que seria diferente, né, se a gente já tivesse preocupação que a gente começou a ter hoje, né, há uns anos atrás, né? Aí são as cenas para os próximos capítulos, né, para a gente ver como é que vai ser a partir de agora, né? Mas se a gente for pensar em última instância, chega a ser até uma questão de proteção da marca, né, de reputação da companhia, exatamente pelo cuidado, né, de passar essa confiança para os seus clientes, né? Que os seus dados estão sendo devidamente protegidos, enfim. E visto que esse é um movimento global pela privacidade, né, que no cenário atual se iniciou com a Europa, o GDPR, e aí se estendeu, né, nos Estados Unidos, a CPA, tem movimentos o Chile, né, já tem uma lei, inclusive, que trata essa questão de proteção de dados, a Argentina, entre outros. No Brasil, a não entrada da LGPD é uma questão, no final das contas, de ficar para trás, né, também, além de tudo isso que foi comentado, né? Sim. Inclusive porque a própria GDPR, por exemplo, ela já limita negociações com países de acordo com as diretrizes
existente de privacidade nesse país, né? Então, é uma questão diria, de preocupação nacional, assim, também nesse sentido, né? Então, lá na Empíricos, como eu falei, a gente começou a discutir esse tema desde o começo, né? Como eu falei, tem uma equipe excelente lá que tem muita consciência, né? Desses cuidados, tanto de segurança quanto, enfim, temas novos, e não foi diferente com a LGPD. E a gente evoluiu muito o nosso entendimento, né, nossa maturidade para não só discutir, mas implementar, né, as medidas necessárias para adequação à lei, né? Então, desde o começo a gente já trabalhava com essa data de 16 de agosto agora, e isso não é diferente agora, né? Então, assim, independente dessas mudanças, possibilidades de quando a lei de fato vai entrar, se a NPD já existe ou não, né? Existem outros órgãos que podem tomar a lei como base aí para conseguir aplicar não só multas, mas, né, tratar dessa regulação. Enfim, a gente decidiu manter, né, a nossa data de adequação para agosto agora, né? Então, a gente está na fase final aí do que a gente definiu nesse programa de privacidade e produção de dados. E, sim, até agora, pelo menos, estamos contentes com a nossa decisão por conta de tudo isso que a gente comentou, né? De não só levar a sério, né, um tema que é tão relevante assim, mas com cuidado com a nossa própria como que a gente passa nessa confiança para os nossos assinantes, né, para os nossos clientes. Então, isso sempre foi uma prioridade dentro da Empíricos e para esse tema específico não poderia ser diferente, né? Muito legal, eu fico feliz, né, de ouvir, de saber disso. Nós, aqui na qualidade de empresa que presta serviços, temos visto, sim, que as empresas que são realmente sérias, elas não deixaram de dar andamento nos seus processos de adequação, e nós mesmos temos a felicidade de agora estar numa outra fase, né, que nós passamos por essa fase de educação, de conscientização, e hoje nós estamos numa fase já de implementação dos projetos em vários clientes. Então, a gente tem visto realmente que as empresas que levam essa questão a sério, elas não estão aí se apoiando nessas questões de dia no dia para poder seguir adiante. Isso é muito legal e mostra que o mercado, nesse sentido de segurança, privacidade, ele vem amadurecendo de uma forma que a gente vê isso a olhos vistos ao longo dos anos, porque se a gente pensar um pouco mais atrás, né, a própria segurança da informação, que é uma coisa bem mais ampla, né, uma coisa que está do lado de fora aí da privacidade. Praticamente as empresas que se adequavam eram aquelas que estavam obrigadas a cumprir uma regulação, né? O começo disso eram o quê? Bancos, gente que precisava cumprir aí uma norma, um PCI, alguma coisa mais voltada para uma auditoria, que se preocupava com a parte de segurança da informação. O fato de as empresas entenderem que elas precisam se adequar, independente desse enforcement, no meu ver, é um amadurecimento do mercado nesse sentido. E a gente que está aqui acompanhando a linha do tempo das coisas acontecendo, está vendo isso também se concretizar, né? Hoje, todo mundo fala, né, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, mil coisas, mil opiniões, e eu queria saber, na opinião de vocês, o que vocês acham que são aí as boas práticas, o que vocês têm colocado aí como o que se deve fazer, né, falando aí, eu não sei como vocês têm tratado isso, se é a partir de um framework ou o quê, que vocês entendem que é a boa prática para adequação dentro da vida de vocês, do ambiente de vocês. Posso começar? Legal. Boas práticas. Bom, primeiro, né, como a gente acredita que a LGPD não é responsabilidade de uma área, não é responsabilidade de um setor da empresa, é responsabilidade de toda a empresa. A primeira boa prática aqui é ter uma informação muito clara, muito simples, muito acessível, né, do que é a lei. A lei é muito extensa, tem um monte de termos jurídicos, ela confunde muitas vezes, né? Você precisa ler, reler, tentar traduzir para a sua realidade. Então, o primeiro é ter um bom material de apoio para conseguir se comunicar bem com os participantes. Segundo, é ter em mente de que como
privacidade não é uma área, ela é um processo, de que esteja todo mundo alinhado para esse processo de privacidade. Independente de você ter ferramenta ou não ter ferramentas que te apoiam nesse processo, a garantia da privacidade ela está na mão de cada uma das pessoas, né? A segurança ela vai parar ali naquele momento em que você fala que, olha, eu estou te dando um acesso a um sistema, né? A partir dali, a partir do momento que eu tenho acesso à informação que está naquele sistema, foi concedido acesso, a segurança, beleza, está autorizado, mas eu tenho acesso à informação, o que eu vou fazer com aquela informação, na verdade, é a privacidade. Então, eu pego, extraio aquela informação da base de dados, trago para mim e falo, olha, eu quero pegar essa informação aqui, eu quero mandar por e-mail. Não posso, né? Dentro daquele processo de tratamento, né? Ou eu posso dentro daquele processo. Então, é super importante que as pessoas estejam muito alinhadas com os objetivos de tratamento de dados, ou seja, para que eu estou usando aquele dado, o que eu combinei com o meu cliente, que é o dono, de fato, da informação, o titular, que é o dono da informação. Se eu combinei com ele lá na ponta que eu só vou usar as informações dele para e-mail marketing, toda a cadeia de valor que lida com aquela informação tem que respeitar esse microcontrato. Então, ter essa clareza de que a gente está propagando esse conhecimento do que foi combinado com o titular de dados para toda a cadeia de processo é muito bom, é muito prático. Acontece e você consegue escalar de forma mais rápida. Terceira dica que eu dou aqui é não tentar resolver o problema acho que dois lugares que eu evito sempre, que é o nada e o tudo, né? Temos que implantar LGPD em toda empresa, né? É um caos, né? Porque toda empresa é um negócio muito grande, né? É quase que infinito o trabalho, né? Quando é que você atingiu tudo? Sei lá, né? Eu tenho que estabelecer um marco para isso, né? Então, por mais que seja uma abordagem mais simplória, mais humilde, mas começa pequeno. Começa implantando para uma finalidade de tratamento, vai adicionando camadas, vai envolvendo mais pessoas da empresa conforme você vai adicionando novas camadas. Com isso, você vai treinando essas pessoas e você gera um movimento de propagação positiva, né, das regras de privacidade. Porque isso é transformação de cultura, né? Quando eu venho do dia para a noite e falo, gente, a partir de amanhã vocês têm que todo mundo vestir uma camisa vermelha e um chapéu azul. As pessoas não vão entender isso, mas isso já faz parte da cultura, né? Isso já está no dia a dia, as pessoas fazem isso de forma natural, isso é a cultura da empresa. Então, tenham processos gradativos, né? Processos que comecem, sim, sejam bastante humildes, comecem pequeno e façam a implantação disso em produtos específicos ou em processos de produção específicos e vão crescendo e agregando etapas. E, por fim, não criem mais burocracia do que é necessário, né? A gente começa a inserir um monte de etapas adicionais aqui que vem trazer muitas vezes mais ineficiência, né, para as atividades do dia a dia e torna muitas vezes as coisas mais confusas, né? De novo, a lei já é bastante confusa, né? 50 e tralalá artigos, implicações de transferência internacional, casos que pode, que não pode, né? Então, criar menos regras, mas criar somente aquelas que fazem sentido mesmo para o dia a dia. E isso é super importante que tenha essa leitura das implantações graduais para que você sinta realmente quais são as que você precisa e quais que você não precisa, porque faz parte do mindset. Aquilo que faz parte do mindset, você não precisa criar regra, ela acontece, né? É como viver num condomínio que todo mundo sabe que você não precisa criar uma regra que você tem que separar lixo, mas as pessoas fazem isso, porque as pessoas que estão ali naturalmente fazem isso. Separa o lixo seco do lixo orgânico, então isso é natural, né? Não precisa escrever uma regra ou obrigar ninguém a fazer isso, mas aquilo que você de fato precisa, ou tem uma sensibilidade maior, ou aquilo não está na tua, né? Não está na tua cultura ainda, crie, mas crie nessa, né? Tenha certeza que aquilo lá realmente tem utilidade no dia a dia. Está fazendo sentido, né? Porque uma das coisas que eu acho, na minha visão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não deve, por assim, fundamento, ser criada para ser uma distribuidora de multas, senão para educar o mercado sobre a privacidade, para ir ajudando o mercado a se adequar na privacidade. Então, assim, no meu modo de ver, o que deveria se esperar de uma autoridade como essa? Que no momento em que a coisa toda passe a rodar, vigie, que exista um processo aí de verificação de como está a empresa, que a boa-fé seja levada em conta. Então, por exemplo, olha, eu não estou com 100% das coisas todas, como você falou, a empresa toda 100% compliance. Não, eu não estou, mas eu tenho esse processo.
esse treinamento, essa governança, isso, aquilo e aquilo outro, que dá um norte, ou seja, mostra que estamos num caminho. Eu acho que isso já vai ser muito levado em consideração, porque não é possível a gente estudar um dia antes da prova, não é possível a gente chegar lá e apresentar todo aquele arcabouço de coisas que são exigidas de uma hora para outra. Isso aí, na minha visão, é um processo que vai acontecer gradativamente. Do mesmo jeito que o mercado foi amadurecendo em segurança, ele também vai amadurecer no assunto privacidade. Pelo menos é o que eu vejo. Leandro, quer complementar aí com a sua experiência de boas práticas? E não só, né, o que você comentou, Simone, demonstra boa fé, como é o primeiro passo nessa caminhada, né? Então faz todo sentido realmente. Engraçado que o Marcelo comentou, né, da facilidade da comunicação, né, tornar isso fácil para conseguir trazer as pessoas e tal. E aí, quando ele falou, eu lembrei que a primeira ação, né, que eu tomei quando a gente começou a falar de LGPD e tal, foi ter pegado a lei e colocado no formato de norma, no sentido, né, na estrutura que eu mais estou acostumado, assim, né? Você pega o PCI, lá você tem as divisões lá, onde você coloca se você está compliance ou não, né? Compliant ou não, e a ISO, enfim. E aí a única pessoa, né, as pessoas que não gostaram dessa nova estrutura foi o pessoal de jurídico, né? Não sei porquê, mas eles estão acostumados, né, com a lei em si ou não, né? Então, para mim, fez muito mais sentido mudar essa estrutura para facilitar na visualização. E aí, uma das coisas que eu fiz, referente à comunicação, foi interpretar cada um dos artigos ali, dos incisos, enfim, e colocar numa linguagem mais, no meu entendimento, né, mais simples, né, Mais para acessível, conseguir né? propagar para esse comitê e a gente discutir em cima do, o que, que a lei está falando? Isso daqui que ela quer dizer. Então, a gente trabalhou isso meio que em conjunto para facilitar. E isso é bem importante, né, das pessoas entenderem o que está falando, porque, assim, você precisa implementar medidas de proteção de dados, por exemplo, nos tratamentos, né, nos processos, enfim, nos processos tanto existentes quanto nos novos, né? Como é que você vai entender o que é relevante em cada um desses processos, né, sem conseguir ter uma comunicação adequada com os responsáveis, não só pela implementação, mas pelas pessoas que vão manter esse processo ativo, né, melhorando essa comunicação, né. Então, assim, faz todo sentido, né, concordo e acho que isso é uma chave, né, é um passo essencial aí para você conseguir evoluir nesse processo de adequação, né. E aí, como eu falei, esse foi de fato o nosso primeiro passo. Junto com essa necessidade, né, de interpretação da lei, a gente passou a ter esse mapeamento dos tratamentos em si, porque eu como, né, em segurança da informação, eu sempre acreditei muito na criação de processos e procedimentos, né, de forma lógica que trazem a solução, né, e não ficar preso a ferramentas, né, a enfim, não que as ferramentas sejam um problema, né? Mas eu acredito muito, em vários dos casos, pelo menos, que elas vêm automatizar um processo que, teoricamente, deveria ser existente, né? Claro que eu não vou abrir todos os pacotes lá que rodam na minha rede e procurar malware na mão, né? Mas eu quero dizer que existem, né, para a maioria dos casos, formas mais simples de você chegar numa solução adequada sem a necessidade de comprar uma solução, né? E assim, a ETEC mesmo vem em soluções excelentes, né, que ajudam não só na parte da adequação pelo LGPD, mas, enfim, segurança da informação de um modo geral. De novo, não sou contra, mas eu acredito muito nessa questão do processo como base, né, para qualquer automatização que você venha a implementar, né. E aí a gente fez um trabalho muito grande em todas as BUs de conseguir fazer esse mapeamento. Então, se você vai implementar, né, uma medida de controle, você vai implementar qualquer que seja um requisito de uma norma, né, nesse caso, os requerimentos de uma lei, qual que é o escopo, né? Falar, como o Marcelo comentou, né, de implementar na empresa inteira, adequar a empresa inteira é uma coisa muito grande, né, muitas vezes inviável, né, então entender isso também ajuda a gente, não, beleza, tem muita coisa a fazer, não se desesperar, mas vamos começar por aqui, né? A minha recomendação é por onde se começa, né? Por onde gera mais impacto, né? Toda a lei de privacidade, o DPR, LGPD, ela tem esse
foco em proteger, né, em zelar pela privacidade e liberdade dos titulares, né? Então, se eu entender que dentro do meu ambiente uma lista de e-mails que não está sendo tratada adequadamente, né, manuseada adequadamente, pode gerar um risco maior, no caso de um vazamento, por exemplo, e acabar impactando a vida dessas pessoas, né, que são os donos do e-mail, então é por lá que eu vou começar, né? Claro, de acordo com quando se fala da adequação da lei, pega o que a lei exige, né? Entenda dentro do seu ambiente quais são os controles necessários que você precisa para ter essa adequação devida, né? É engraçado como às vezes a gente discute muito essa questão, né, do conceito, né, de, de do que a lei traz, né, dos conceitos de proteção de dados, de privacidade, de minimização e assim por diante. Só que aí na prática, as perguntas, né, que são feitas para a gente conseguir, né, implementar essas boas práticas, mas o que eu tenho que fazer se o usuário ele não clicar no botão do aceite de cookies, né? O que eu faço se ele não der o consentimento de marketing quando ele se cadastrar no meu site, né? E assim por diante. Então, mapeando esses fluxos de entrada dos dados, né, dos titulares dentro do seu ambiente, com certeza vai te dar um bom caminho aí de onde você deve começar com a adequação, né? E tratar essas dúvidas aí, questões que definitivamente se você não passou por isso ainda, você vai passar, lógico, cada ambiente com a sua realidade, né? Mas acho que a dica que eu deixo aí para somar ao que o Marcelo e a Simone já comentaram aí, para conseguir ajudar, né, em o que priorizar e quais são as boas práticas que você precisa ter para conseguir entrar no processo de adequação de uma lei como a LGPD. E eu estou aqui me segurando, que você falou que os advogados não gostam, né, que a gente simplifique a coisa, mas, assim, eu vejo um movimento no mundo do direito e isso está acontecendo porque a minha carreira, ela caminha um pouco paralela aqui na parte de segurança da informação, mas eu continuo acompanhando muito o que acontece no mundo jurídico. E o que está havendo hoje é um movimento no sentido de tentar facilitar o entendimento do leigo, pelo menos da parte dos advogados, né? Então, existem sugestões muito práticas, assim, por exemplo, de, olha, vamos pegar esse mandado aqui, que uma criatura que recebe já morre imediatamente do coração, porque ela nem sequer consegue entender o que está escrito aqui, e transformar isso aqui em bullets, no sentido de, olha, seu próximo passo, consulte um advogado, quais são as opções disponíveis, quando que é a data da audiência, e tentando colocar isso de uma forma mais visual. Eu tenho visto muitos escritórios incentivando órgãos da justiça, do Poder Judiciário, a transformar o juridiquês no português, por assim dizer, porque a ninguém favorece na sociedade que uma pessoa leia uma lei e não consiga compreender o que está escrito ali, né? Isso daí não é uma coisa que favorece a sociedade como um todo, mas eu vejo que existe um movimento. É claro que ele está bem no comecinho, talvez seja que nem aquele relatório do Isaac que a gente leu lá em 2012, e lá para 2020 a gente vai ver algum resultado, mas eu já vejo um movimento nesse sentido, de tentar facilitar a vida do cidadão comum para você não precisa estudar 5 anos de direito, fazer mais uma especialização de 2 para compreender o que está escrito no documento jurídico. Eu não posso dizer por toda a classe jurídica, mas eu digo por mim. Eu não concordo com isso, que a gente precise de um intérprete, né, de uma pessoa para traduzir algo que está escrito numa lei. Aquilo deveria ser a coisa mais clara e cristalina do mundo, né, pelo menos essa é a minha visão. Desculpa, Simone, só para não ficar parecendo que eu Não, falo não, mal do não, jurídico. não. Pelo amor de Deus. Foi Não, da estrutura, né, que eles estão mais acostumados com a lei do que com a estrutura não, que eu porque criei. realmente, e eu não estou discordando da sua posição, não, é muito difícil entender. Como eu te falo, nem só uma lei, às vezes você recebe um mandado, você não consegue entender o que está escrito naquele mandado, a menos que você contrate um advogado
para interpretar aquilo para vocês, e isso não serve à sociedade, né? Então, eu acho que sim, é uma coisa que precisa ser alterada, e achei super legal essa iniciativa de você tentar transformar isso num documento que fosse mais legível, mais entendível pelo time como um todo. E a gente tem aí, né? Agora é impressionante como todo mundo tem solução para LGPD. Eu imagino vocês, porque eu estou aqui do lado do povo que vende, mas vocês estão do lado do povo que compra. Então, eu acho que assim, até o pessoal da padaria tem alguma coisa para oferecer para vocês em função da LGPD. O que vocês fazem aí? O que vocês priorizam quando vocês falam aí da empresa? Gente, eu já tenho um bazilhão de soluções aqui. Será que eu posso fazer alguma coisa com o que eu já tenho em casa? Será que faz sentido eu procurar coisas fora? Como é que está sendo essa realidade para vocês, que vocês devem, no mínimo, eu imagino, né? Está sendo bombardeados aí de oferta por tudo que é lado. Vamos lá. Começar é difícil. Eu acho que o primeiro passo, assim, para falar de soluções, né, a gente tende a pensar em soluções como soluções aquilo que é sua ferramenta, mas tem muita solução também, tá, Simone? Acho que é importante destacar aqui, de escritório de jurídico, tem solução de áreas de empresas que cuidam de processos, consultorias, né, de empresas aí que são conhecidas aí como auditoras de mercado também, né, do dia para a noite ganhamos grandes empresas aí, todas especialistas em privacidade, né? É isso que eu estou falando, tem de tudo. Então, a primeira dica aqui é que, em vez de olhar para o mercado, né, e procurar uma solução mágica, a famosa bala de prata, né, primeiro entenda o seu problema. Se seu problema é processo, busque ferramentas que vão te apoiar em processo. Mas se você tem processos maduros, está muito bem documentado, vou dar um exemplo. Pega uma empresa, sei lá, britânica, né? Que tem todos os procedimentos mapeados, tem tudo registrado, tudo é um chamado, tudo é bonitinho, redondinho, né? Talvez não seja tão necessário investir assim em processos, mas seria importante investir aí, talvez, se for o gap, for ferramentas de prevenção, né? Então, primeiro, entenda a sua realidade. Segundo, não confunda conceitos, né? Quando eu falo assim, DLP é importante, sim, verdade, DLP é importante, mas ela não resolve o problema de privacidade. Ela resolve, eventualmente, um problema de vazamento de dados, né? Mas privacidade, ela tem um pedacinho que é a questão relacionada a vazamento de dados. Mas muito está no que eu faço com a informação, né? Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está dizendo assim, se o que eu estou fazendo com a informação, ela é condizente com aquilo que eu combinei na finalidade. Então, ter isso é muito mais importante do que ter uma ferramenta para controle de vazamento de dados. Muito mais importante. Então, quando eu olho para um cenário de implantação, imaginando que eu tivesse tivesse saindo do zero agora, tivesse que dar um conselho para um colega que deixou para estudar na véspera da prova, né? Eu diria o seguinte: invista numa boa comunicação. Eu acho que se você não tem isso em casa, de como é que você consegue traduzir esse juridiquês para uma linguagem que a tua população, que o teu time entenda, né? Segundo, invista numa solução que te ajude, se você não tem ainda, a fazer mapeamento de processos. Entender os seus processos, porque entender os seus processos é entender como você se apresenta para o teu titular, né? Para o teu cliente, né? Como é que você se apresenta? Como que é mais fácil de você botar isso na cabeça, né? Pensando que cada ação que você faz para receber um dado pessoal sensível, que na verdade ele é um produto. Tudo é um produto, né? Então, no final das contas, eu estou trocando um cadastro de uma pessoa por um benefício de desconto num clube de fidelidade, né? Eu estou trocando uma informação pessoal por uma possibilidade de ofertar um produto ou serviço direcionado. Ou estou trocando uma informação pessoal em troca de uma prestação de serviço de telefonia, por exemplo, né? Então, tudo é um produto no final do dia, né? E se você tem esse mindset de produto, você precisa primeiro identificar o que o seu produto faz, se aquilo é condizente com o seu produto. Começa por ali, né? E se você não está pegando informação que não deveria, você já está eliminando boa parte dos problemas dos problemas de privacidade. Se você não tem retenção, você não tem problema de anonimização, você não tem uma série de coisas. Então, mata o mal na raiz, né? Então,
a gente costuma dizer que a gente tem no Boticário um projeto que chama Colete Menos, que justamente tem essa visão de como é que a gente coleta menos informação, porque isso no final do dia tem Menos é mais mais. valor, menos é mais. Então, quando eu vou procurar soluções, eu procuro soluções que resolvam esses problemas, porque todas as demais soluções, elas vêm depois. Não adianta eu falar em DLP se eu não tenho uma boa classificação da informação dentro de um processo, né, no qual você entende muito bem, entende de forma muito clara qual é a finalidade, qual é o fluxo de tratamento de dados. Senão você não sabe nem onde plugar o DLP. Você não sabe em que condições você tem que dizer, olha, bloqueia essa transmissão de informação ou não bloqueia, né? Pode ser que seja, de novo, inteiramente legítimo pegar e mandar um e-mail com aquela informação. Se eu ponho uma regra no DLP para bloquear aquilo, qual o sentido disso, né? Na verdade, eu estou bloqueando um processo que é legítimo, né? Não faz sentido. Então, quando você for discutir ferramentas de privacidade, você for discutir ferramentas de adequação da lei, procure aquelas que realmente resolvem o problema da lei, que são ferramentas voltadas para comunicação, para processos, né? Para que você tenha uma monitoração da qualidade desse processo. Na sequência, aí você começa a investir em ferramentas que vão te dar tranquilidade com relação à anonimização, com relação à prevenção de vazamento de informação, com relação à gestão de acessos, com relação, enfim, se essa lição de casa não foi bem feita, não adianta bater na minha porta tentando ver uma solução como essa, não vai funcionar. Isso é uma coisa que a gente tem muito aqui no nosso mindset, né? Até no nosso próximo slide aqui, vou até passar aqui, porque nosso tempo está acabando. Eu já vou te dar a palavra, Eliane. Quando a gente fala nessa estratégia, a segurança da informação ela está acima de todas essas coisas, da privacidade, né, do treinamento, do mapeamento de dados, da governança. Ela é como se fosse uma camada protetora que está do lado de fora, né? Então a gente imagina que a segurança está aqui e a privacidade é uma bolinha que está protegida dentro dessa capa, porque também não vai adiantar muito, né, a gente ter toda essa parte organizada de governança, de gestão de risco, de monitoração, de conscientização, se a gente continua deixando a porta aberta, escancarada aí para sofrer algum tipo de ataque do lado de fora, né? Então, faz muito sentido, eu acho, né, principalmente para a gente que tem esse DNA que corre na veia na área de segurança, olhar como é que está essa história, né? E o que de melhor a gente pode fazer dentro disso, eu vejo isso como uma enorme prioridade, porque isso vai proteger toda essa bolinha que vai estar do lado de dentro, que são essas outras ações aí que a gente foca mais na questão da privacidade. Leandro, conta pra gente como que você está priorizando aí estrategicamente com todo mundo querendo te oferecer tudo de LGPD. Eu confesso que eu tenho bastante medo, né, desses fornecedores que de repente viraram especialistas, né, em privacidade e tal, porque, desculpa, porque a gente não sabe quanto de fato as pessoas realmente estão por dentro do tema, né, no sentido de, como a gente comentou logo no começo, privacidade não é um tema novo, nem no Brasil, né, muito menos lá fora, mas para adequação específica, assim, como é que a gente vai ter um expert, por exemplo, de LGPD, se ela não está em vigência ainda, né? Como é que a gente vai ter casos históricos, né, de quais são as principais multas, né, aplicadas, o que a fiscalização em cima da lei ela está focando, né, e se preocupando mais com que as empresas se adequem, né, e corrijam melhor, enfim. Se a gente ainda não teve casos, né, para conseguir se basear neles, enfim. Lógico, isso não impede ninguém de entender o tema privacidade, principalmente se basear na GDPR, que acho que é o nosso maior exemplo aí, né, de todo esse tema sendo aplicado na prática, né, e é isso que a gente tem feito, né, para tratar muitos dos pontos que a LGPD, inclusive, nem cita, né, com detalhes, pelo menos. Então, chegar alguém hoje, né, no Brasil falando, oferecendo, né, uma ferramenta, uma solução, né, que é essa bala de prata, enfim, eu sempre fico meio com o pé atrás, né? E o que a gente tem feito, até em continuidade da resposta da questão das melhores práticas, é sempre
tentar pensar, logicamente, com base na nossa realidade, né? Então, o exemplo do LP é ótimo, né? Que o Marcelo comentou, porque eu sempre vi o DLP como uma das soluções que não adianta, né? Lógico, entre várias outras, mas é um ótimo exemplo de não adianta você implementar um DLP se você não tem a classificação dos dados, né? Não adianta você implementar um IAM se você não sabe quais as funções que os colaboradores têm dentro da sua empresa, né? Quais são os acessos que eles vão precisar ter com base para conseguir exercer essas funções, né? Então, a mesma coisa para a questão da privacidade, né? Como é que você vai implementar ferramentas que automatizam processos, né, de mapeamento de dados ou qualquer outro tipo de ferramenta que a gente possa ver, de controle de cookies e assim por diante, se a gente não sabe quais são os cookies que a gente está implementando em cada aplicação, né? Todos eles fazem parte de um tratamento cuja base legal é o consentimento? Ou será que eles só estão ali para o meu site funcionar, né? O próprio tratamento do mapeamento, né, tratamento de dados, será que a gente não consegue, até um certo nível, né, iniciar isso nas entrevistas, né, com as áreas, entender como é que, qual que é a nossa necessidade, né, de negócio para conseguir, de fato, pensar numa solução adequada, né? Então, assim como eu falei, eu sempre tento pensar no que de fato a gente pode mudar no dia a dia, que traga uma solução, e aí sim vir com essas ferramentas, vir com uma consultoria até para validar se né, pela visão de mercado, se a gente acabou passando algum ponto, se não tem uma visão viciada, né, por estar só dentro de casa. Então, assim, eu concordo, né, de forma alguma eu sou contra, como eu já tinha comentado, mas esses são os cuidados que eu tomo, por exemplo, na seleção das ferramentas dos fornecedores, né, para conseguir ajudar na implementação desse processo. Então, e essa questão do, do tratamento em si, imagina que, sei lá, às vezes é muito mais simples do que a gente pensa, sabe? E as coisas que você precisa para conseguir ajustar um determinado processo sem muito custo, né? Tanto de tempo quanto financeiro, de, por exemplo, putz, toda semana exportado uma lista de um sistema para um time entrar em contato, tentar fazer uma venda, né? Como é que é feito esse exporte do sistema? Onde é que é armazenado e transferido para outra equipe conseguir pegar essa lista e fazer, né, o contato, enfim. Então, se você mudar talvez só essa forma de transferência, com uma criptografia, com um sistema específico, com a própria até pseudonimização dos dados, né? Eu não coloco dado explícito, eu coloco um ID que eu consulto no sistema que é read-only, enfim, e todas as coisas que a gente poderia fazer para ajustar o que já existe, né? Sem precisar necessariamente mudar tudo e investir muito dinheiro para uma adequação como essa. Então, é dessa forma que eu entendo. Meninas, a gente deveria receber perguntas, mas nós não temos tempo para as perguntas. Eu já estou recebendo várias gongadas aqui do meu marketing. Eu quero terminar aqui falando para vocês de um breaking news que acabei de ver aqui. O deputado Damião Feliciano, do PDT, protocolou um parecer sobre a MP, vetando aí esse artigo da vigência para 2021. Então, assim, ainda não foi votada a MP, mas essa daqui é a notícia mais recente que eu tenho, que é uma história que eu acho que deixa aí a gente para uma live aí daqui a umas 2 semanas contando as cenas do próximo capítulo dessa linda novela que é a data da vigência da Lei de Proteção de Dados. Eu vou precisar encerrar a live, então antes eu queria deixar aí mais 2 minutinhos para vocês darem as considerações finais de vocês, despedirem do pessoal, e quero pedir, pessoal, de novo, para vocês se inscreverem, seguir a página da ETEC lá no LinkedIn, acompanharem esse conteúdo relevante que a gente está disponibilizando para passar aí o isolamento da pandemia com mais companhia,
né, com mais conteúdo da ETEC Nova Rede. Marcelo, você quer falar sobre as suas considerações finais aí? Bom, obrigado mais uma vez, Simone, pela oportunidade de participar de um evento como esse, né? Obrigado à ETEC pelo convite, obrigado, Leandro, pelo excelente debate. É um tema muito bom para a gente discutir, porque cada um tem uma visão diferente, isso é muito rico, né? Se eu tivesse que deixar algumas considerações finais aqui, primeiro, conversem bastante sobre esse assunto, né? É um tema super importante, alinho com a Simone, é algo que a lei deveria ser acessível a todos, né? E ela consegue só ser acessível a partir do momento que a gente fala sobre ela, que a gente discute, que a gente conversa, pergunta opinião, né? Que a gente troca ideias. E o segundo pensamento que eu queria deixar aqui é até baseado na própria lei, que ela tem um monte de artigos, assim, que tem mais de 50 artigos, eu nunca lembro a quantidade, que cada dia muda, né? Corta artigo, volta artigo também, é bastante dinâmica, mas que ela tem pouquíssimos artigos sobre segurança, né? Acho que ela tem talvez, com um pouquinho mais de riqueza de detalhes. Então, porque ela parte do princípio? Ela parte do princípio que a sua lição de casa de segurança ela já está feita, né? E que esse é um tema que preocupa bastante, que a gente vê muitas empresas no mercado com um nível de maturidade muito baixo de segurança. Exato, isso nem sempre é verdade, né? É uma premissa, mas ela não é sempre verdadeira. Exato. Então, se essa lição de casa não está feita, invistam nos times de segurança, invistam nas frentes de segurança, elas são super importantes, conseguem apoiar muito o processo da LGPD. Não é o processo da LGPD, ela é muito mais abrangente que isso, mas ajuda bastante. É isso. Obrigado. Legal. Bom, quero agradecer também a Simone, ao Marcelo. Foi muito legal, né, poder participar de discussões como essa, que traz um tema tão relevante como a privacidade, a LGPD e tal. E se tem uma dica final, né, que eu gostaria de passar para o pessoal, é que não implementem, acho que a melhor expressão para isso é medida só para inglês ver, né? Porque acho que você vai alcançar exatamente o contrário da confiança que você deveria, né, trazer com as implementações dessas medidas. De, por exemplo, putz, vou colocar uma barrinha de cookie, um checkbox aqui no cadastro, e, meu, tô dentro, o que acontece aqui dentro, até ele perder bater na porta aqui, não, né, eu me viro. Não façam isso, porque, assim, lógico que nem sempre é tão fácil, né, perceber o que de fato está sendo feito com os dados, mas em muitos dos casos, principalmente no front, é possível, né, e você vai acabar perdendo essa confiança aí do seu cliente, né? Isso não é bom de forma nenhuma. E, e, e um cuidado, né, que eu sempre comento é que tudo isso, né, que você acaba fazendo de mudança no seu site, né, do que é visível ao público e, consequentemente, ao seu cliente, não é tudo, né? Então, assim, essa é uma boa parte. Muito disso está relacionado a esse impacto que pode ser gerado para os titulares, mas tem todo um back-end nessa questão dos tratamentos que a gente vem comentando ao longo da live inteira, que são feitos nesse back-end aí, né, da sua empresa, que às vezes trazem inclusive mais risco para os dados do que o que é exposto publicamente, né? Então, essa questão de ter um vazamento desses dados pessoais e acabar prejudicando muito mais, né, o titular do que ele simplesmente, não estou desmerecendo, né, mas o impacto que ele vai ter, por exemplo, no e-mail marketing ou numa campanha, num banner, num site, enfim. Isso pode prejudicar muito mais, porque os dados ele não muda, né? O CPF da pessoa vai continuar sempre sendo o CPF dela, o nome dela, enfim. Então, o vazamento, por exemplo, pode ocasionar um risco muito maior para o titular. Então, se atentem ao processo como um todo, né? Desde o começo, lógico, priorizando essa questão dos riscos, desse impacto, para você ter ideia por onde começar aí e mandar ver nessa adequação e juntos a gente conseguir fomentar esse tema que é tão relevante aí para todos nós. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu queria terminar só com uma experiência particular aqui, que durante a fala do Lê, ele comentou sobre as empresas que vêm aqui prometendo, eu sou especialista, eu sou um expert, eu manjo tudo, eu resolvo. E a minha dica, do que na minha posição, humildemente, de integrador, é que isso não existe. Porque, e eu falo isso
aqui da experiência de uma pessoa que está diariamente, ativamente envolvida nos processos de adequação, ofertando soluções, implementando ferramentas, trabalhando com as equipes de auditoria, de consultoria. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que esse é um work in progress. E nós estamos todos aprendendo a manejar isso em conjunto. Quanto mais a gente tiver esse entendimento, essa honestidade de um para com os outros, né, nesse processo, melhor vai ser o resultado final. O processo de implementação, de adequação, de compliance com a LGPD é um amadurecimento que o mercado está tendo. Então, você escuta isso de uma empresa, não é verdade. A verdade é que nós estamos aprendendo juntos, estamos implementando juntos, estamos nos educando juntos, estamos crescendo juntos nesse tema a cada dia. E eu espero que a gente continue assim e que a gente chegue lá do outro lado com louvor juntos. Gente, obrigada por hoje, é isso daí. Obrigada, meninas, pela presença de vocês, o pessoal aí que está assistindo a live, obrigada pelo tempo. Mandem para a gente as perguntas depois utilizando as redes sociais. Hoje a gente acabou se estendendo até um pouquinho mais e não deu para responder perguntas externas. Desejo principalmente a todos saúde, força para superar esse momento aí de isolamento. Em breve também, eu espero muito que a gente possa se rever nos nossos eventos, nos nossos almoços, nos nossos encontros presenciais, que pelo menos eu sinto muita falta. Beijo, até a próxima da ETEC Nova Rede, até a próxima live. Tchau, galera. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.